Olá, caro concursando, você é sempre bem-vindo. Sou o mestre Mário e hoje trago para vocês a correção de uma prova da banca VUNESP, prova aplicada recentemente. Vamos lá. De acordo com as informações presentes no texto, é correto afirmar que entre o país chinês, então já vamos marcando que entre o país chinês e o estado de São Paulo. Então aqui a gente já tem o texto falando que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo lançou a Frente Parlamentar São Paulo-China. Em parceria com a comunidade chinesa, o grupo trabalhará. Qual que é o objetivo dessa parceria? Estreitar os laços comerciais e promover o intercâmbio tecnológico e acadêmico entre os dois países. É o texto do João Pedro Barreto, da Frente Parlamentar São Paulo, China, é lançado na Alesp. Então, sempre falo com vocês, não vamos fazer a leitura do texto, mesmo que não seja um texto muito grande. Nós vamos compreender o enunciado, ir às alternativas e verificar qual delas está correta. Correto afirmar que entre o país chinês e o estado de São Paulo há um potencial de intercâmbio restrito a pesquisas e estudos. Quando aparece restrito aqui, será que o objetivo desse intercâmbio é somente nas áreas da pesquisa, das pesquisas e estudos? Quando a gente volta aqui ao texto, nós já vamos identificar aqui. Podemos aprofundar cooperações na área acadêmica, de turismo, de operações de pesquisa e desenvolvimento. Então, tem área acadêmica, turismo e operações de pesquisa. Já aqui na alternativa A está falando que é restrita a pesquisas e estudos, nada disso. Cadê o turismo? Busca-se fortalecer parcerias multilaterais com os Estados Unidos. Cita aqui os Estados Unidos? Cita sim. O que você vai encontrar aqui? Além de vender para o Estado brasileiro, a China também é um importante comprador dos produtos paulistas, sendo o segundo destino mais frequente, atrás apenas dos Estados Unidos. Qual que é a frente aqui que lançou? São Paulo, China. Só citou os Estados Unidos aqui, falando que ele é o maior comprador. A China fica atrás somente dele. Fortalecer parcerias multilaterais com os Estados Unidos, no texto não fala sobre isso. Existe uma relação de cooperação que já remonta a meio século. Será que essa relação de cooperação já remonta a meio século? É o que a gente vai observar aqui também. O presidente, no terceiro parágrafo, celebrou a criação da frente e destacou sua importância pela relação próxima entre os países e que pode ser mais estreitada, já que em 2024 completam 50 anos das relações diplomáticas e de amizade entre os dois países. 50 anos, o que já dura 50 anos? As relações diplomáticas e de amizade. Aqui está falando que uma relação de cooperação não deixa claro que é essa cooperação que existe. Aqui está falando somente o quê? Só está falando aqui, como acabei de falar para vocês, as relações diplomáticas e de amizade. Não cita que é, neste caso aqui, essa relação de cooperação que já remonta a meio século. Então, um pouco próximo aqui da alternativa correta, mas mesmo assim, vou descartar também a alternativa C. Verifica-se um intento de impulsionar uma parceria já profícua. Profícua eu posso definir como algo produtivo, não é isso? Algo frutífero. Vamos colocar aqui frutífero. Aquilo que já dá frutos, aquilo que já é produtivo, que já é positiva. Correto? Verifica-se o intento de impulsionar uma parceria já produtiva. Vamos ver se fala sobre isso. Então, você observa qual que é o objetivo. Em parceria com a comunidade, o grupo trabalhará para estreitar os laços e promover o intercâmbio. Ok, vamos aprofundar essa relação, não é isso? Observa aqui. O grande objetivo é fazer com que nos próximos anos a parceria entre São Paulo e China aumente. Então, quando fala aqui na alternativa D, vamos impulsionar uma parceria? Sim, vamos aumentar. E os negócios com esse país
possam gerar ainda mais renda e emprego no Estado. Então, vamos aprimorar, não é isso? E agora, será que ela já é produtiva? Positiva? Será que quando fala aqui que ela já é profícua? A gente precisa voltar ao texto para identificar. Além de vender para o Estado brasileiro, a China também é um importante comprador dos produtos paulistas, sendo o segundo destino mais frequente. Então, já é profícuo? Sim. Por quê? Olha aqui falando, em 2022 o comércio entre China e o Estado de São Paulo movimentou um total de 29 bilhões de dólares americanos. Então, é bem importante você compreender aqui que a China vende para o Brasil e a China também compra. Basta você ir a 25 de março, você vai encontrar inúmeros produtos chineses. Desse montante, cerca de 18 bilhões foram gastos na importação de produtos chineses. Ou seja, São Paulo compra muito da China, mas a China também é um importante comprador. Então, já é profícua, como fala aqui, só vai impulsionar, aumentar essa parceria que já é produtiva. Observa-se um interesse que beneficiará mais uma das partes? Nada disso. O interesse aqui é justamente ampliar, como fala aqui no segundo parágrafo, olha aqui, fazer com que essa parceria aumente, que seja bom para os dois. Assinale a alternativa em que o vocábulo destacado foi empregado em sentido figurado, é o mesmo sentido conotativo, quando você dá um novo significado às palavras. Eu sempre falo, não volte, você vai simplesmente ler aqui e já vai identificar com facilidade aquela frase ou aquele vocábulo que foi empregado em sentido figurado, quando deu um novo significado à palavra. O presidente do IBRA China celebrou a criação da frente e destacou a sua importância. É aquilo que tem relevância, não é isso? Aquilo que é relevante. Então, aqui foi empregado em sentido próprio, o significado de acordo com o dicionário, o primeiro significado da palavra. Podemos aprofundar cooperações. Aprofundar, qual é o significado? Seria tornar-se, vou colocar aqui, tornar-se mais fundo, não é isso? Tornar-se mais fundo. Então, fala, quando é aprofundar, é ir mais para o fundo. Então, aqui foi empregado em sentido figurado, porque deu um novo significado à palavra aprofundar. Eu não vou falar, podemos levar mais profundo, tornar mais profundo, mais profundas as cooperações na área acadêmica. Não. Então, aqui, alternativa B, empregado em sentido figurado. Quando fala lá, podemos aprofundar, seria o quê? Tornar mais forte essas cooperações na área acadêmica. Então, esse aprofundar aqui seria de tornar mais forte, mais concretas as cooperações. E não no sentido de levar lá profundo. Aprofundar no sentido próprio é levar lá profundo, tornar-se mais fundo. E não é esse o significado aqui. O significado aqui é de estreitar, de tornar mais forte essas cooperações. Então, empregado em sentido conotativo, sentido figurado, alternativa B. Podemos trazer mais tecnologia para a indústria paulista e melhorar a agricultura. Ok, tornar melhor, sentido próprio. A parceria entre São Paulo e China aumente os negócios, sim, os intercâmbios, isso mesmo, é o negócio que um faz com o outro. A China também é um importante comprador, também empregado em sentido próprio. Aquele que compra, negócio também empregado em sentido próprio. Então, sem voltar ao texto, você já consegue identificar aquela palavra que destoa das demais e que foi empregada em sentido figurado. No trecho, o grande objetivo é fazer com que nos próximos anos a parceria entre São Paulo e China aumente e os negócios com este país possam gerar ainda mais renda e emprego no Estado. É possível incluir uma vírgula, caro concursando. Tem vírgula? É SVC. Você não separa por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Vamos procurar aqui. Os negócios com este país. O grande objetivo é fazer com que nos próximos anos a parceria entre São Paulo e China aumente e os negócios
com este país possam. Eu poderia colocar uma vírgula aqui, como falou. Observe aqui, uma antes e outra depois. Olha aqui. E os negócios não poderia, porque aqui o que pode gerar ainda mais? Os negócios. Então, os negócios é o sujeito e aqui o verbo. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. O grande objetivo é fazer com que, nos próximos anos, a parceria perfeita. Aqui eu tenho uma adjunta adverbial expressando a circunstância de tempo. A adjunta adverbial, sendo de curta extensão, ele pode vir entre vírgulas ou não. Então, eu posso colocar vírgula? Posso. Adjunta adverbial intercalado ou deslocado para o início da frase, ele virá separado por duas vírgulas, correto? Então, renda e emprego. Possa gerar o quê? Então, eu gero verbo transitivo direto. Renda e emprego, objeto direto. Então, aqui eu tenho o verbo e o complemento. Entre o verbo e o complemento, eu posso pôr vírgula? Não posso. Fazer com que também não. São Paulo e China também não. Olha lá. O que vai aumentar? A parceria. Então, aqui eu tenho a parceria entre São Paulo e China. Não pode, porque aqui é também um complemento. Eu não vou separar esse complemento, que seja um complemento nominal ou um adjunto adverbial por vírgula. Então, a única aqui que pode ser a alternativa B, porque aqui eu tenho um adjunto adverbial. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que sua autora considera que... Aqui nós temos o texto da Vera Laconelli, publicado na Folha UOL. Então, é correto afirmar que a sua autora considera o excesso de ofertas de trabalho observado no começo do ano. Será que tem essa oferta de trabalho mesmo? Mal nos limpamos da areia contrabandeada do Réveillon e o ano já chega repleto de propostas de trabalho, estudo, esporte e lazer. Então, aqui está falando, tem esse excesso de ofertas de trabalho? Tem sim. Agora, contrasta com o que ocorre nas grandes cidades o ano todo? Vamos ver. Agenda cheia é marca da pessoa produtiva e plena de energia, ou seja, eternamente jovem e bem-sucedida, muita oferta de trabalho. Não é o caso da mão de obra em uma grande cidade, cujo deslocamento para o emprego ocupa grande parte do dia, da paciência e da saúde. Então, aqui na alternativa está falando, contrasta com o que ocorre nas grandes cidades o ano todo. Quando fala aqui, ó, que se tem esse excesso de oferta de trabalho. Então, quando fala contrasta com o que ocorre nas grandes cidades o ano todo, está falando o quê? Do desemprego, da falta de oferta de trabalho nas grandes cidades o ano todo. Então, a gente volta aqui. Essa sonha, ou seja, a grande massa, né, a mão de obra, sonha com o tempo livre do qual não pode dispor, pois seu sustento está sob ameaça perene. Você observa nessa passagem aqui, em todo o texto, não fala dessa não oferta, como vem aqui na alternativa, não fala da escassez do desemprego. Lá está falando apenas de quê? Está falando o quê? Que, ok, agenda cheia é marca da pessoa produtiva e plena de energia, eternamente jovem e bem-sucedida. Ok, ela tem essas propostas de trabalho, mas isso não é o caso da mão de obra em uma grande cidade. Aqui ela está falando o quê? Ela fala do deslocamento para o emprego que ocupa grande parte do dia, que compromete o tempo, a paciência e a saúde da mão de obra. Então, quando a gente volta à alternativa aqui, não faz esse contraste aqui. Ela não traz essa oposição entre excesso de oferta de trabalho com desemprego ou falta de oferta de trabalho. Lá no texto ela está falando o quê? Que existe essa mão de obra que tem o trabalho, tanto é que fala do deslocamento para o emprego. Então, essa mão de obra tem o trabalho, sim. Então, descarto a alternativa A porque não há esse contraste aqui. A saúde do trabalhador é, em grande parte, afetada pela falta de força física que o acomete nos primeiros dias do ano. Será que é por falta
de força física, nada disso. Observe aqui, olha aqui, cujo deslocamento para o emprego ocupa grande parte do dia da paciência e da saúde. Então, a saúde é que vai, o deslocamento para o emprego é que vai comprometer a saúde do trabalhador. Então, ela é afetada pelo deslocamento. Você que mora nos grandes centros sabe disso. 2, 3, 4 horas por dia só no deslocamento. A constante insegurança sob a qual vive o trabalhador assalariado impede que este tenha momentos para si. Será que essa alternativa está correta? Vamos voltar ao texto para a gente ver, não é isso? Observe aqui. Olha aqui, essa sonha, ou seja, o trabalhador sonha com tempo livre do qual não pode dispor, pois seu sustento está sob ameaça perene. Quando fala perene aqui, é o tempo todo. Então, o trabalho dele, ele precisa trabalhar, ele precisa perder esse tempo, comprometer parte do dia da paciência e da saúde dele, porque ele precisa se sustentar. Então, a alternativa C está correta. A constante insegurança, olha aqui o que fala aqui nessa passagem. Olha aqui, pois seu sustento está sob ameaça o tempo todo. Ok, então ele está inseguro, porque ele precisa trabalhar para se sustentar. E essa questão de, olha aqui, a constante insegurança sob a qual vive o trabalhador assalariado vai impedir que este tenha momentos para si. É isso mesmo. Foi o que ela falou aqui. Observe só nessa passagem. Olha, essa sonha com tempo livre, ele quer tempo livre do qual não pode dispor. Ele não dispõe desse tempo livre, porque o tempo que ele gasta indo para o trabalho, esse deslocamento, como fala aqui, compromete essa parte do seu tempo, a sua paciência e também a sua saúde. Então, a alternativa C está correta. O trabalhador em uma metrópole é alguém que sonha em ter muitos compromissos para parecer bem-sucedido. Essa informação não traz no texto. O trabalhador, a mão de obra, a grande massa, não quer ter muitos compromissos. Pelo contrário, as pessoas em geral são capazes de saber exatamente com o que conseguem se comprometer ao longo do ano. Será que elas conseguem saber? Nada disso. Observe aqui. Energias renovadas e um certo erro de cálculo nos fazem crer que as promessas assumidas hoje encontrarão a mesma pessoa para pagá-las amanhã. Nada disso. Então, são capazes de saber exatamente com o que conseguem se comprometer ao longo do ano? Nada disso. Até existem as promessas, né? Mas algumas nem são, não conseguem, algumas pessoas não conseguem cumprir aquelas promessas. Então, descartei também a alternativa E. Da experiência que a autora relatou ter vivenciado, é possível concluir que... Então, vamos ver aqui da experiência que ela relatou ter vivenciado. Vamos achar aqui essa passagem. Olha aqui. Acostumada a receber convites para dar palestras em diferentes instituições e sem poder ir a todas, me surpreendi com a resposta específica a uma negativa minha. Então, aqui está falando dessa experiência. A cobrança que ela recebeu de alguém a quem devia favores a deixou desconfortável. Quando a gente faz a leitura, a pessoa queria entender a razão pela qual eu não podia atender a solicitação dela, que afinal ocorreria à noite, só se estenderia por 2 horas e era perto da minha casa. Então, em momento nenhum, falou que ela devia favor a essa pessoa. A chateação que lhe sobreveio foi causada por um limite próprio que ela ultrapassou. Será que essa é a alternativa correta? Precisamos voltar aqui. Então, por que ela ficou chateada? Então, vamos ver aqui. Para me justificar, desfiei o rosário dos compromissos que assumi logo nos primeiros dias do ano. Consultório, aulas, grupos de estudo, livro, coordenação de um instituto. A petulância diante do meu não só seria uma anedota, algo jocoso, algo engraçado, se não me tivesse percebido tão irritada. Então, ela ficou irritada. Estamos chegando aqui à chateação que lhe sobreveio. Então, daí, claro, já não se trata da falta de sensibilidade do anfitrião a quem respondia educadamente, mas de um incômodo comigo mesma. Ela ficou chateada com ela mesma. Meu mal-estar decorria
do fato de eu cobrar de mim aceitar um evento à noite. Só dura 2 horas e é perto da minha casa. Então eu deveria ir, eu tinha a obrigação de ir. Ela ficou chateada por isso. Minha resposta, apresentando os compromissos previamente assumidos, era para aplacar a fúria de alguém que se espelha em um fazer sem descanso. Então ela ficou chateada, foi com quem? Com ela mesma. Olha aqui, que lhe sobreveio foi causada por um limite próprio que ela quase ultrapassou. Isso ela ficou chateada, por quê? Porque ela achou que ela deveria ultrapassar os seus limites. Observe aqui, quando ela fala do fato de eu cobrar de mim aceitar um evento à noite, só dura 2 horas e é perto da minha casa. Então aqui ela estava chateada, olha aqui o mal-estar dela, justamente por ela cobrar, como fala aqui na alternativa B. Então aqui ela quase ultrapassou o limite, ela queria ir àquela palestra, mas ela não aguentava, era à noite, 2 horas, ela já estava cansada e ela tem o quê? Como ela mesma cita aqui no texto, olha aqui, o rosário dos compromissos, ou seja, muitos compromissos que ela tinha. Então, se ela fosse, ela estaria ultrapassando o seu limite próprio. Os compromissos foram inventados por ela para negar um convite pouco interessante. Não fala sobre isso, ela já tinha os compromissos. Seu objetivo é deixar de olhar o celular assim que acorda para ser mais produtiva. Será que tem alguma relação? Daí que, se quisermos rever uma produtividade que começa logo ao abrir os olhos com o uso do celular, aqui ela só cita o uso do celular, vai abrindo os olhos, já pega o celular, para ver a produtividade, o que precisa produzir. Teremos que dizer não para nós mesmos antes de tudo. Então a gente fala, olha, eu não aguento, não vou, então é não ultrapassar os limites. Como aqui o que fala é deixar de olhar o celular, só isso não vai resolver. Se ela deixar de olhar o celular, ela vai continuar tendo todos os seus compromissos. O que é importante, como ela destaca aqui, é aprendermos a dizer não para nós mesmos. A sua resposta grosseira deve-se à insistência de quem já havia recebido uma resposta negativa. Não, ela ficou mal-humorada, ela ficou chateada, foi com quem? Com ela mesma, pelo fato dela estar cobrando dela aceitar um evento à noite. No trecho, a pessoa queria entender a razão pela qual eu não poderia atender a solicitação dela. A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo do sentido e da correção gramatical, por qual, porquê. Este porquê aqui é quando ele for substantivado. Então, aí nós teríamos que ter um artigo. Então, a pessoa queria saber, aí eu falaria, o porquê de eu alguma coisa, porque junto e com acento substantivo. Não é o caso, eu já descarto. Vamos simplificar. A pessoa queria saber a razão pela qual, a razão por que eu poderia atender. Então, ortografia, no meu curso, tem uma aula lá sobre ortografia, trago os porquês também. Este porquê separado aqui você pode substituir por pelo qual e suas variações. Então, a razão pela qual, a razão por que. Então, aqui, alternativa A, correto? E se é substantivado, como é na letra B, precisa ter o acento. Se não for, não pode, ok? Então, porquê separado e sem acento pode substituir por pelo qual e suas variações. Cenário alternativo em que se observa a expressão com ideia de tempo. E agora, onde nós temos aqui uma ideia de tempo? Aí a primeira coisa que vem à nossa cabeça é quando. Será que tem quando? Se tiver, ótimo, pouco provável. Veremos agora aqui. A petulância diante do meu não seria só uma anedota. Se não me tivesse. Então aqui este se eu posso substituí-lo por caso? Sim, caso não me tivesse. Então aqui eu tenho uma ideia de condição. Então não é tempo. A pessoa queria entender a razão pela qual eu não poderia atender a solicitação dela. Então a razão por que, como acabei de ver na questão anterior, aqui nós não temos uma ideia de tempo. A falta de sensibilidade do anfitrião, a quem respondia educadamente, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, é uma ideia de oposição.
Mal nos limpamos da areia contrabandeada do Réveillon. Aqui nós temos a ideia de tempo. Então, eu poderia falar quando nos limpamos, poderia. Então, poderia falar assim que. Então, essa palavra, o vocábulo mal, também pode trazer uma ideia de tempo. Assim que nos limpamos da areia contrabandeada do Réveillon. Show de bola? Acostumada a receber convites para dar palestras em diferentes instituições sem poder ir a todas. Nada de ideia de tempo também. Alteração da posição do vocábulo destacado em relação ao trecho original mantém a norma padrão de colocação pronominal. Tem colocação pronominal, caro concursando, terá o quê? Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. Conhece Enéas 4Ps? Vou falar para vocês agora. Então, agora vamos falar sobre Enéas 4Ps. Isso daqui ajuda bastante na hora de você fazer as questões de concurso. Observe só, primeiro é importante você compreender que próclise é o uso do pronome antes do verbo. Mestre, o que é Enéas 4Ps? São as palavras atrativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e nós teremos neste caso o quê? Uma próclise. Por quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Então, apareceu Enéas 4Ps, você já sabe, é um caso de próclise. Então, o que é Enéas 4Ps? Observe aqui, é a preposição em seguida de verbo no gerúndio. Observe aqui, em se tratando, então aqui eu tenho a preposição em, mais o verbo no gerúndio, você observa que o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Ah, se o pronome vem antes do verbo, então quer dizer que eu tenho um caso de próclise? Perfeito. O homem não se lembrou, observe, N de Enéas, não é isso? Olha aqui, o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Ah, se veio antes do verbo, então eu tenho um caso de próclise? Perfeito. Olha o icônico Enéas aqui. Por que Enéas 4Ps? Ele tinha pouquíssimo tempo de propaganda na TV, candidato à presidência da República, e falar, meu nome é Enéas. Basicamente isso. Daí criei o Enéas 4Ps. As frases exclamativas, faltou o ponto de exclamação aqui, que Deus o abençoe, então o pronome antes do verbo. Advérbio, olha o advérbio sempre aqui. Então aqui eu tenho o verbo e se eu tenho um advérbio, Enéas 4Ps. Tenho Enéas 4Ps, você já sabe que neste caso o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, não é isso? Então já vou marcar aqui todos os pronomes oblíquos átonos. Então vamos ver aqui agora. Quando as orações, as conjunções subordinadas, S de Enéas, você já viu Enéas aqui? Então, quando oração subordinada, aí vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, e neste caso eu tenho o que, caro concursando? Um caso de próclise. Quem o fez infeliz? Pronome interrogativo. Agora aparecem aqui os 4Ps de Enéas 4Ps. Pronome interrogativo atrai também o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Pronome relativo também, essa é a pessoa que o faz muito feliz, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Alguém, pronome indefinido, atrai também aqui o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E aqui eu tenho o pronome demonstrativo. Isso me emociona muito. Então, caro concursando, pegou a sua prova, você já vai se lembrar de Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. Lembre-se também de que a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise. Tem próclise? Tem palavra atrativa? É ela que manda. Então, agora já conhece Enéas 4Ps, eu preciso da alternativa correta. Sempre que aparecer aqui locução verbal, então, tem locução verbal e o verbo principal estiver no particípio, você já sabe, eu não posso usar o pronome oblíquo átono depois dele, se não me tivesse percebido seria o correto. Não uso pronome oblíquo átono depois do verbo no particípio. Assumidos era para aplacar a fúria de alguém que, olha o que é Enéas 4Ps? Então é palavra atrativa, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele, que se espelha seria a maneira correta. Em diferentes instituições e sem poder ir a todas, surpreendi.
Eu poderia colocar aqui me surpreendi? Não poderia. Então, aqui, a alternativa C está correta, porque eu não uso o pronome oblíquo átono no início de frases nem depois da vírgula. Afinal, ocorreria só à noite, só se estenderia. Este só aqui é o A de Enéas 4Ps. Aqui eu tenho um advérbio. Advérbio, palavra atrativa, atrai o pronome oblíquo átono para perto dele. Aí você vai falar assim, mas aqui não é um verbo no futuro, então eu teria de usar a mesóclise. Não. A próclise prevalece sobre a mesóclise. Então, se tem a próclise, vai atrair o pronome para antes do verbo, mesmo que seja um verbo no futuro. Daí, claro, já não trata-se, não. O correto seria já não se trata. N de Enéas, palavra atrativa, trai o pronome oblíquo átono para perto dele, virá antes do verbo. Sinal alternativo em que é possível substituir em trecho do terceiro parágrafo o vocábulo destacado por a. Ou seja, qual desses daqui eu posso substituir a preposição ou então o artigo a por a com acento indicativo de crase? Dar palestras em diferentes instituições e sempre poder ir a todas. Eu não uso crase antes de quê? Pronome indefinido. Não uso crase, então descarto. Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Eu não uso crase antes de verbo, então não posso substituir. Não se trata da falta de sensibilidade do anfitrião. A quem respondi? Eu não vou usar crase também antes de pronome indefinido. Me surpreendi com a resposta específica a uma. Não uso crase antes de artigo indefinido também. A pessoa queria entender a razão pela qual eu não poderia atender a solicitação. Atender, ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Então, aqui, essa frase está correta e se eu colocar com crase também está correta. Atender o telefone ou atender ao telefone, as duas são aceitas.